Olá, boa noite. O ND Notícias começa a edição de hoje com a entrevista exclusiva ao NDTV, da ex-superintendente em gestão administrativa da Secretaria da Saúde. Márcia Regina Jeremias Pauli tem 14 anos como analista da saúde e desde o dia 20 de abril ela ocupava o cargo de superintendente, nomeada pelo então secretário da Saúde, Elton Zeferino. Márcia falou sobre a polêmica envolvendo a compra milionária de respiradores hospitalares. Vamos ver. Ontem, o ex-secretário que pediu dispensa do cargo, foi também exonerado, o Elton Zeferino, disse que apenas as compras com dispensa de licitação acima de 5 milhões de reais passavam por ele e ele apenas autorizava esse processo, que ele não tinha nenhuma relação com os orçamentos e menos ainda com o pagamento dessas compras. Márcia, na prática, era realmente isso que acontecia? Não, absolutamente. Nós sempre fomos, e a maior parte das propostas vinham dos secretários de Estado, do governo. Quem é que escolheu essa Vegamed e quem é que determinou o pagamento dos 33 milhões? Quem escolheu, eu não sei. Essa negociação foi feita, essa proposta foi aprovada pelo secretário Elton Zeferino. A senhora, como superintendente, não tinha autonomia para pagar? Não. 33 milhões sozinha? Não, eu não tinha autonomia para pagar, eu não tinha autonomia numa monta dessa. Todas as compras de equipamentos, respiradores, todas as compras eram avaliadas em conjunto. Nós éramos, sim, estimulados a acelerar o rito, as propostas. O rito, ele ocorre da onde a origem requisita. Isto estava completamente atropelado, porque nós precisávamos ser ágeis, nós precisávamos garantir e aparelhar toda a estrutura para o que virá. Nós tínhamos grupos com as equipes onde nós fechávamos dispensa de licitação em 24 horas. A Controladoria Geral tinha acesso a tudo que vocês estavam fazendo? Todos. Inclusive, esta proposta, ela foi compartilhada no grupo de compras. Mas em relação especificamente aos 200 respiradores, foram buscados orçamentos depois de já ter definida que essa proposta seria... Os orçamentos, elas chegavam de todas as partes, inclusive este especificamente chegou de secretário de Estado do governo. Quem apresentou a proposta para mim foi o secretário da Casa Civil. A Vegamed, pelo que desde o início nós já verificamos minimamente dentro da SGA, pelo que me foi reportado, não fazia negócio com o governo do Estado de Santa Catarina. Me reporta essa pré-qualificação que eu mencionei lá atrás, tá certo? Esta sempre foi a nossa grande preocupação. Nós meramente aprontamos todo o processo do início ao fim para o pagamento para dar condições de fechar a proposta. Eu solicitei apoio, solicitei que a gente antevesse o problema, sugeri que eu compartilhasse isso com o CGE, com o Tribunal de Contas, minimamente, detalhadamente, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, como eu já fiz em pelo menos 2 outros órgãos investigativos. A resposta para mim foi assim: a CGE você pode passar. Então, assim, nós tínhamos isso no dia 2 de abril. Dia 2 de abril foi o dia do pagamento. O que se fez do dia 2 de abril ao dia 24 de abril se não pensar em achar um culpado, afastar, apresentando aí uma forma de justificar o grande risco que o Estado estava correndo e não receber os equipamentos chegarão, não chegarão. Identificamos outras fragilidades que dão conta de que a Secretaria da Administração tem que reavaliar o sistema de gestão de processo eletrônico imediatamente. Eu tive documentos meus assinados por mim no dia 20 de março que foram utilizados na instrução de outros pagamentos com a minha assinatura. Ou seja, processos fraudados. Então, assim, fraudados, o processo para dar celeridade, eu tive uma certificação feita em meu nome por uma funcionária de uma gerência de abastecimento que ela não estava autorizada em certificar no meu nome. Então, assim, nós temos situações ainda que a Secretaria de Administração precisa
imediatamente avaliar. Eu fui ter ciência dessa certificação que me refiro, eu fui ter ciência no dia 27 de abril. Eu já estava exonerada. Você acha que a gente poderia ter comprado esses respiradores que custaram 33 milhões por quanto? Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo ou se não tivesse essas determinações de cima para baixo? Compraria com 20 milhões? Compraria com 15? Compraríamos. Nós adquirimos, que foi a nossa grande comemoração, outro processo de compras. A empresa, ela se colocou à disposição para negociar na China esses mesmos equipamentos, com essa configuração estacionária, por um pouco mais de R$70 mil cada peça. Mas, Márcia, para pagar 33 milhões, por quantas mãos tem que passar essa nota fiscal ou o que é que seja, para esse dinheiro cair na conta? Meu pai tem 76 anos. Quando fui em casa falar para ele o que tinha acontecido, ele mandou eu parar de falar e disse assim: minha filha, eu contei, são 16. Eu não tinha contado, ele contou. 16 pessoas. E o governador? Evidentemente, se tratando de cifras tão grandes, ele sabia de tudo. Acho muito difícil que não tenha ficado sabendo. Acho pouco provável, pouco provável. E se não ficou sabendo, ainda pior. Era falado sim em nome do governador. Eu escutei frases do tipo: acabei de falar com Moisés, e aí falou-se. Ouvi frases do tipo: isto é uma decisão de governo, vocês têm até meio-dia para concluir. Então, estas coisas foram ditas. Em relação a fragilidades tidas pelo governo em relação a outros processos, você se sentiu pressionada em algumas compras? Ou você teve que intervir em outras para evitar danos aos cofres públicos? Me senti, sim. A pressão era muito grande. Pressões essa eu sofri pessoalmente, diante de servidores de outra pasta, dentro da Secretaria da Defesa Civil, tenho testemunhas. A pressão era muito grande. A pressão, ela começou, a concomitância entre os processos de compra deste respirador e de outro grandioso processo de compras com valor superior a este. Quando você fala em pressão, era indicando o que deveria ser feito? Indicando. Determinando? Indicando, cobrando para finalização. Várias modalidades nós tivemos. Eu, pessoalmente, iniciei e fechei 2 processos, porque entendíamos que aquilo ali era um processo ainda mais frágil, ainda mais arriscado. Que processos foram esses? Dos IPIs? Sim. Que valor a gente está falando? Este processo, ele era superior a 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Quais foram as fragilidades que você identificou? A mesma apontada, a referência da proposta apresentada. Ou seja, a concorrência determinada pela lei não estava sendo respeitada? Não. Nós conseguimos reverter, nós conseguimos submeter a uma cotação através da Secretaria de Articulação Internacional. Pessoas que já conseguiram entender e atender ao nosso apelo, elas começaram a aparecer para nos apoiar. E aí outras coisas puderam ser evitadas. Você é uma economista, tem 14 anos de experiência, sabe tudo da secretaria. Pela tua experiência e pelas evidências, houve má fé, houve dolo? Tudo indica, tudo caminha que sim. Agora é muito precipitado nós atribuirmos isso sem que a justiça assim defina. Qual foi a justificativa dada para a sua exoneração e você se sente tratada como um bode expiatório, sendo sacrificada para salvar o governo? Para mim, ficou muito claro que após a identificação do problema, pagou-se antecipado 33 milhões, o processo é um processo arriscado a nível de governo. Quem foi o responsável? Márcia Regina Jeremias Pauli. Eu recebi a minha portaria de exoneração no meu WhatsApp. Eu não fui comunicada.
vou completar 30 anos de serviço, tenho sequer um risco na minha carreira profissional. O que você faria de novo, ou de diferente, se você tivesse uma nova chance de voltar ao passado? Qual foi seu pecado? Difícil. O que eu faria de novo? A documentação fiel, a tramitação deste processo para a Secretaria de Estado da Administração, eu não fiz. Eu precisaria ter feito. Eu estou falando a verdade. Uma coisa que eu não vou me furtar, eu não vou omitir nada que eu vivi de 20 de janeiro de 2020 dentro da SGA até o dia 24 que eu vivi a minha exoneração. Este período que eu passei destes 42 dias no COIS, no meu ponto de vista, eu só trabalhei 7 dias por semana, mais de 14 horas por dia. Por dia. Eu só trabalhei. Eu tenho testemunha. Então, assim, não sou eu que falhei. Não sou eu que tenho que ser investigada. É toda uma estrutura. Fica simples demais tomar uma decisão assim.